Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Educação Básica em Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia e hoje vamos responder uma questão do concurso de professor do Espírito Santo, que foi realizado pela Fundação Carlos Chagas, mesma organizadora do concurso aqui da Bahia, ok? Então a questão de número 44 é a seguinte: entre as transformações históricas ocorridas na sociedade medieval europeia, no período conhecido como Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, tem-se a. O surgimento das primeiras cruzadas, as implementações das relações de serania e vassalagem e o início do feudalismo. B. As invasões bárbaras que aceleraram a formação de feudos, a instituição do trabalho servil e a pandemia conhecida como peste negra. C. O fim do Império Bizantino, a criação das primeiras corporações de ofício e o auge da expansão marítimo-comercial europeia. D. O aumento da produtividade agrícola, graças às novas técnicas de cultivo, o crescimento urbano, favorecendo a formação de burgos e o aumento da exploração dos camponeses. E o fortalecimento da Igreja Católica, a expansão do Império Carolíngeno e a implementação das moedas nacionais. Pessoal, pause um vídeo, daqui 5 segundos eu volto com a questão correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra D, ok? Então, pessoal, a gente vai tentar observar por que as outras estão erradas, né? O surgimento das primeiras cruzadas, realmente, foi nesse período, pessoal, aí dentro da Baixa Idade Média. Mas a questão do feudalismo é anterior. Então, o feudalismo surgiu no século V, após as invasões bárbaras e o declínio do Império Romano, sendo um sistema econômico, político e social de caráter rural, baseado na propriedade de terra, posto que os nobres que possuíam terras eram os indivíduos de maior poder, ok? Então, aqui já matamos a charada. Pessoal, as invasões bárbaras, a B, né? As invasões bárbaras que aceleraram a formação dos feudos, né? Então, pessoal, se o feudalismo é anterior, as invasões bárbaras são anteriores também, né? Porque a formação dos feudos, ok? As invasões bárbaras são ali no século III, ok? Mais ou menos nesse período. O fim do Império, a C, o fim do Império Bizantino, a criação das primeiras corporações de ofício. Realmente, pessoal, o fim do Império Bizantino é nesse período. No entanto, o auge da expansão marítima europeia não é desse período, é posterior. Então, entre os séculos XV e XVIII, os europeus iniciaram um grande empreendimento marítimo que ficou conhecido como expansão marítima europeia. Isso só foi possível quando, no final da Idade Média, o feudalismo sofreu profundas transformações e abriu espaço para uma nova estrutura econômica baseada no lucro. Ok? Então aqui a gente já marca uma diferença, né, dessa questão da Idade Média para o início da Idade Moderna. Ok? E a letra E, o fortalecimento da Igreja Católica e a expansão do Império Carolíngeno, desculpa, e a implementação das moedas nacionais. Pessoal, a questão aí que a gente mata a charada é em relação ao Império Carolíngeno, que é anterior a esse período da Baixa Idade Média, ok? O Império Carolíngeno é uma designação moderna para se referir à dinastia carolíngena, que governou territórios dos francos entre os séculos 8 e 10, ok? Então, período anterior a essa Baixa Idade Média. Então, quando falamos de carolíngios, estamos, na verdade, falando de francos, um povo germânico que se estabeleceu na região da Gália por volta do século V, durante o processo de desagregação do Império Romano do Ocidente. Carlos Magno, né, o maior rei carolíngeno, além de garantir o fortalecimento do reino para se proteger, partiu para o ataque. Seu reinado foi premiado de guerras do início ao fim, somente 2 anos, entre 790 e 807, de 46 de reinado, não houve nenhum tipo de campanha militar. Para garantir o seu sucesso, em guerra, Carlos Magno contava com todos os súditos possíveis. Então, o historiador Le Goff diz que ele chegou a montar um exército de 50 mil homens, um número muito expressivo na Idade Média. Ok? Então, para matar a charada foi um período anterior. Então, vamos agora à correta, né?
o aumento da produtividade agrícola, graças às novas técnicas de cultivo, o crescimento urbano favorecendo a formação de burgos e aumento da exploração dos camponeses. Então, pessoal, isso são características da Baixa Idade Média. Então, assim, depois do auge do sistema feudal, a Europa, a partir do século XI, observou uma série de transformações que marcaram a chamada Baixa Idade Média. Uma das primeiras mudanças ocorridas esteve ligado com aumento da produção agrícola, exatamente como na questão, que graças ao incremento de novas técnicas permitiu uma maior circulação de mercadorias pela Europa, novas rotas terrestres e marítimas se instalando, chegando a integrar a Europa a outras regiões do Oriente, né? Outro detalhe, entre os principais centros comerciais dessa época destacavam-se as italianas de Veneza e Gênova. Então, pessoal, também nasciam as grandes cidades ali. A posição privilegiada dessas duas regiões permitiu que a Península Itálica, ao longo do tempo, se transformasse em um entreposto entre as cidades comerciais do Oriente e do Ocidente, ao mesmo tempo que o comércio se desenvolvia. As ambições da classe mercante medieval veio a buscar o domínio de novas rotas dominadas pelos árabes e judeus. Então, pessoal, além de contar com o controle das rotas comerciais, os árabes representavam uma ameaça à hegemonia da igreja cristã. Assim como no cristianismo, a fé muçulmana, praticada pelos árabes, pregava a expansão de suas crenças por meio de constantes investidas militares. Dessa forma, os líderes da igreja incentivavam a criação de expedições militares que combatessem a expansão muçulmana, convocando fiéis e buscando o apoio da classe nobiliárquica, formando os exércitos que lutassem pela igreja. Então, pessoal, uma das pegadinhas ali é o início das cruzadas, né? Então foi bem nesse período também. Utilizando-se em suas bandeiras as vestes e símbolos da cruz, esses combatentes ficaram conhecidos como os cruzados, né? Ao longo dos séculos XI e XIII, várias cruzadas partiram rumo ao Oriente. Algumas das cruzadas contaram com o apoio financeiro dos comerciantes italianos, que viam nessas lutas uma grande oportunidade de controle sobre as rotas e feiras comerciais anteriormente dominada por árabes e judeus. Sendo assim, a cada vitória dos exércitos católicos, novas terras rotas de comércio eram monopolizadas pelos europeus. Então, o incremento da produção agrícola, além de ampliar o comércio, também fez com que as populações medievais aumentassem. Os feudos, não mais suportando uma necessidade populacional em plena ascensão, perderam muito dos seus integrantes para as novas cidades medievais. A Idade Média, sendo um período marcado pelo medo dos infortúnios, concebeu cidades muradas e protegidas com altas torres e pontes movediças. Então, pessoal, também com essa questão comercial, a expansão aí do comércio, da produção agrícola, houve exploração dos camponeses também, né? Ok, pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje. Alternativa correta, letra D. Beleza? Um abraço, até a próxima.